e hoje a gente vai falar sobre cuidado integral às pessoas vivendo com HIV/AIDS, tá? Então, primeira coisa, vamos começar definindo o que é o cuidado integral. A palavra integral já traz pra gente, né? O cuidado às pessoas vivendo tem que ser na sua integralidade, olhar o paciente como um todo e estar pronto a assisti-lo em todas as áreas que sejam necessárias. Então, resumindo, o cuidado integral, ele precisa de um profissional de saúde comprometido, né? O profissional de saúde ele tem que ser visto pelo paciente como acesso à unidade de saúde. Ele tem que ter proximidade do profissional, seja em qualquer setor. E ele tem que ver o vínculo dele na instituição, naquele profissional de saúde. A rede de saúde, para que a gente consiga gerar cuidado integral, tem que ser uma rede multiprofissional, articulada e integrada. Então, hoje pela manhã, a gente conversou sobre várias questões. A doutora Franciele trouxe um pouco, da experiência dela. A gente falando sobre farmácia, sobre liberação de medicação, sobre o médico que não olha na cara do paciente, Então, a rede multiprofissional tem que ser formada por esses profissionais totalmente comprometidos em ser o acesso, em ser o vínculo do paciente à instituição e de ter proximidade com o paciente. Para que a gente chegue no cuidado integral, a gente não pode tratar o paciente de forma impessoal. No cuidado do HIV, talvez de outros tipos de cuidado de saúde, seja até possível você ver o paciente de forma impessoal. Mas no cuidado da pessoa vivendo com HIV não é possível. A gente vai ver, no decorrer dessa apresentação, a gente vai falar sobre aconselhamento e, enfim, sobre justamente ficar totalmente fora da impessoalidade, estar sempre na proximidade do paciente, tá? Então, profissional de saúde comprometido, a rede de saúde articulada, integrada e multiprofissional vão gerar qualidade de assistência. Com isso, a gente vai gerar adesão ao serviço, adesão ao acompanhamento e ao tratamento por parte do paciente, e com isso que a gente gera é qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, acho que se a gente pudesse dar um resumo do que a gente está querendo trazer para vocês hoje em relação ao cuidado integral, seria isso. Essa é uma citação de uma cartilha do Ministério da Saúde, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais na frente, que o título dela é justamente Atenção Integral, as pessoas vivendo. Mas eu achei essa frase, assim, eu acho que se desse para resumir a amplitude do que o cuidado integral pode gerar, eu acho que seria isso. A pessoa vivendo com HIV/AIDS deve ser acolhida sem discriminação, participando ativamente do autocuidado, o que facilita a adesão e previne a transmissão do vírus, evita a evolução para a AIDS e reduz a mortalidade pela doença. Eu trouxe esse texto para vocês porque, com ele, eu acho que deve ficar compreendido que fazer um bom atendimento do paciente HIV ele gera resultados muito mais amplos do que você atingir uma única pessoa. Se você tem profissionais e toda uma rede de saúde comprometida em fazer uma atenção integral, a gente vai conseguir prevenir transmissão do vírus, diminuir mortalidade, porque a gente vai ter menos evolução para a AIDS. Então, a longo prazo, o que a gente consegue é muito mais amplo. Então, eu queria que com esse texto vocês pudessem ter um pouco de noção do que a gente está fazendo. Que nós precisamos estar comprometidos nesse propósito, de fazer uma assistência de qualidade, gerando qualidade de vida e gerando números melhores. A gente também comentou, que tudo isso está acontecendo aqui no Amazonas justamente por conta da nossa mortalidade alta, diagnóstico tardio, que tudo isso passa pela dificuldade de acesso ao serviço, dificuldade de retenção
ela passa pelo acolhimento. E o que é o acolhimento? O acolhimento, em qualquer cuidado, em qualquer relação, né, de saúde, de cuidado de saúde, deve acontecer o acolhimento, para a gente gerar os frutos que a gente precisa. Então, o acolhimento, primeiramente, ele é recepcionar, ouvir, e a partir daí você vai se responsabilizar por essa pessoa, você vai se responsabilizar por esse paciente. Então, naquele momento, naquele seu atendimento, naquele seu setor, aquele paciente que está diante de você, que você recepcionou com toda a atenção, com todo o cuidado, olho no olho, você ouviu, ele vai estar ali participando. Se você gerou já na recepção um bom vínculo, ele vai estar compartilhando os seus medos, as suas preocupações, e a partir daí você vai se responsabilizar por ele naquele seu setor. Se é a farmácia, você é responsável por ele naquele momento, a respeito de qualquer coisa que ele vai estar precisando. Você é a pessoa para ele. E com isso, se esse acolhimento for feito de forma adequada, o paciente vai se sentir livre para voltar. E é aí que a gente tem a retenção do paciente no sistema, a retenção do paciente na unidade de saúde. E claro que isso vai estar ligado também com a adesão ao acompanhamento e ao tratamento. Por que o acolhimento é importante? Então, como a gente acabou de comentar, no bom acolhimento, se o paciente está se sentindo à vontade, ele vai expressar as dúvidas que ele tem a respeito da doença, quais são os medos, quais são as preocupações, as expectativas. Né? A gente consegue entender qual é o impacto daquele diagnóstico na vida social e fisicamente, em todas as esferas daquele paciente. Com isso, a gente vai compreender o contexto individual. Né? Porque se a gente escuta cada um deles, para cada um deles a gente vai ter aquele contexto delineado. Com isso, a gente vai conseguir fazer uma assistência específica. O cuidado que aquele paciente vai precisar, que o cuidado que o José precisa não é o mesmo que a Maria precisa. Né? E tudo isso começa na avaliação inicial no acolhimento. Novamente, o bom acolhimento também vai ser importante, porque vai gerar o vínculo, tanto com o profissional quanto com o serviço, e vai gerar adesão, tanto a retenção do serviço quanto o tratamento, também conforme a gente já comentou. E o que favorece o acolhimento? Quais são os tipos de comportamento que eu preciso ter para que aquele paciente que está diante de mim seja bem acolhido? Primeira coisa, educação recepcional, atenção, interesse, contato visual. Nenhum atendimento deve ser feito ou se fazer. Né? É uma pessoa de extrema importância e você é o acesso. Você é o acesso, é você que vai manter a proximidade. Né? E principalmente, se ele for a primeira pessoa naquela unidade, se você for a primeira pessoa naquela unidade que está recebendo aquele paciente. Né? Então, outra coisa, até o Beto comentou hoje de manhã, chamar pelo nome ou pelo nome social. Né? Os pacientes são resguardados por lei. Né? Os pacientes estrangeiros, travestis, eles podem ser chamados pelo nome social. Precisa estar descrito no prontuário e é já desde a recepção, como o Beto comentou. Ele não vai querer ser chamado de Pedro se hoje ele é Eduarda. Ele vai querer ser chamado de Eduarda, desde lá na porta. Então, também faz parte de um bom acolhimento. Postura ética e sigilosa. Né? Essa apresentação ela vai estar muito com a ética desses slides. Mas a ética e o sigilo realmente tem que estar desde o início. O paciente tem que se sentir seguro de que o que ele está passando para a gente vai ser guardado. Nós temos que mostrar para ele que nós estamos em confidencialidade e sigilo. Isso é muito importante para que a gente consiga fazer lá o início, escutar os medos,
escutar as preocupações e expectativas e conseguir fazer uma assistência específica. Evitar julgamentos de valor. Né? Nesse ponto, é o único ponto que nós temos que ser imparciais com o paciente HIV. Né? A gente falou também de manhã da epidemia nos grupos concentrados. Profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, usuários de droga, né? E esse paciente, quando estiver diante de nós, não cabe a nós julgar, não cabe a nós dar diferença de atendimento, né? O atendimento vai ser o mesmo: atenção, interesse, contato visual, ouvir, se responsabilizar, mesma coisa. Então não nos cabe fazer julgamento de valor. Linguagem adequada. Outra coisa que acontece nas pessoas vivendo, a gente vai ver de todos os níveis sociais, de todas as condições sociais, pessoas que são mais orientadas, pessoas que têm mais conhecimento a respeito da doença, pessoas que não têm nenhum conhecimento, que realmente não sabem do que se trata, né? E nós temos que, no acolhimento, perceber quem é esse paciente e usar a linguagem adequada, para que ele tenha todas as dúvidas tiradas e para que ele consiga voltar mais com uma linha de segmento, né? Entendimento do que a gente vai precisar fazer com ele depois desse diagnóstico. A partir do acolhimento, a gente conheceu o paciente, a gente observou quais são os riscos que aquele paciente se submeteu, continua a se submeter, que ajudas específicas nós vamos precisar dar. A partir daí, para esse paciente, vai seguir o aconselhamento dentro das necessidades dele. E o aconselhamento, acaba que a gente fala teoricamente muito de aconselhamento na testagem, né? O aconselhamento pré, pós-teste, mas o aconselhamento, na verdade, ele deve acontecer em todos os atendimentos. Todos os atendimentos, nem seja a 20ª vez que você está vendo aquele mesmo paciente, você tem que ter a atitude de gerar aconselhamento de acordo com os riscos que ele tem, né? E de acordo com as dúvidas que ele está necessitando retirar. Então, o aconselhamento, ele passa pela informação, né? A gente tem que estar informando sobre a doença, informando sobre formas de transmissão, sobre tratamento, sobre segmento. Cada um de nós, dentro das nossas áreas, a gente tem que estar bem firme em relação a isso, a saber dar informações acertadas, né? Porque isso também vai gerar segurança no nosso paciente. Com isso, a gente vem e gera uma relação de confiança. Se você não é claro naquilo que você quer passar para o seu paciente, no mínimo de informação, ele não vai ter segurança e não vai gerar uma relação de confiança. E aí acontece que é aquele paciente que ele chegou, foi com a psicóloga, perguntou uma coisa. Aí ele vai com a enfermeira e vai perguntar a mesma coisa. Aí ele vai com a farmacêutica e ele vai perguntar a mesma coisa. Quer dizer, está seguindo uma rede que não está tendo informação clara. E por vezes, ele está entendendo, ele quer confirmar. Então todos têm que falar a mesma língua. Tá? E mais na frente eu vou até falar, porque esse manual que eu estou usando como base, que é o de atenção integral, ele trabalha um pouco isso. Né? Trabalha um pouco de dúvidas que são corriqueiras e básicas. Diferença entre AIDS e ser somente portador do vírus, tratamento, várias coisas. Quando o paciente ele é bem orientado, quando ele é bem aconselhado, né, de acordo com a sua necessidade, ele passa a ter uma participação ativa no seu acompanhamento, né, de fazer decisões compartilhadas, de você conseguir decidir com ele, como a gente estava conversando, o horário que ele vai tomar a medicação, por exemplo, e outras tantas decisões muito mais importantes. E a partir desse aconselhamento, ele vai tomando essas informações e ele mesmo vai pegar o seu cuidado. Você está lá para ajudar, mas o certo é que ele consiga andar com as pernas, né? E é isso que vai gerar o aconselhamento sendo feito a cada atendimento.
E vai chegar ao ponto que ele vai conseguir ir enfrentando todos os problemas que vêm associados a esse diagnóstico. Tá? Então, o aconselhamento, ele não deve parar. Inclusive, você deve sempre deixar a porta aberta. É uma coisa que eu sempre falo para os pacientes. Na próxima consulta, traga as suas dúvidas. Se você leu alguma coisa, se alguém lhe falou algo, traga as suas dúvidas, porque o local de tirar dúvida, né, é a unidade de saúde. É onde ele vai ter, pelo menos é onde ele deve, a gente espera que todos estejam comprometidos, é onde ele vai ter as informações realmente acertadas. Então aqui, como eu estava falando, essa é a cartilha que o Ministério da Saúde, né, fez agora no ano de 2015. É ela que está sendo usada como base para essa minha apresentação, cuidado integral às pessoas que vivem com HIV pela atenção básica, manual para a equipe multiprofissional. Então vai falar coisas básicas sobre a doença, como a gente está vendo ali em cima, HIV e AIDS são a mesma coisa, AIDS ou SIDA, né? Mas também fala algumas coisas em áreas específicas, como saúde bucal, nutrição, atividade física, um manual de leitura bem acessível e é bem importante porque a gente vai fazer o nosso trabalho. Então, a respeito do diagnóstico, ter AIDS não é bom, ter não saber é pior. Também comentamos, né? Quantas pessoas hoje não têm conhecimento do seu diagnóstico e vivem até 10 anos, como a Franciele falou, essa manifestação da doença, mas vão infectando outras pessoas se não se proteger. Né? E a testagem, inclusive até agora, no início desse ano, saiu uma portaria do Conselho Federal de Medicina incentivando os médicos a testarem seus pacientes em qualquer consulta. Em qualquer consulta de rotina, né? Oferecer a testagem, não só de HIV, mas de outras DSTs também. Né? Infelizmente isso não devia acontecer, os médicos já deviam sair da faculdade, né? Estimulando os seus pacientes a testarem, mas o Conselho Federal de Medicina deu essa mãozinha esse ano e gerou uma portaria, né, explicando por A mais B que vale a pena a cada e qualquer consulta, né, os pacientes não testados serem estimulados a se testar. E a gente sabe que, por que se testar? Se a gente tem um resultado, se a gente tem soropositividade em estágios iniciais da doença, né, quando ainda se é portador, nem se evolui para AIDS, se vive com acompanhamento, é isso que a gente quer fazer, né? Tratar pacientes que não estão assintomáticos e bem em uso da sua medicação e que não vão precisar ir para uma unidade de referência. Serão pacientes semelhantes a pacientes diabéticos, a pacientes hipertensos, que a atenção básica já cuida muito bem disso. Né? Então, o objetivo da descentralização é colocar o paciente HIV nesse parâmetro, que é o que nós estamos vivendo ambulatoriamente, realmente né? HIV como doença crônica. Tá? Então, a testagem, geralmente nos CTAs o que tem acontecido é que são feitos 2 testes rápidos, eles só precisam ser, né, diferentes, tem que ser kits diferentes. Então, com os 2 testes rápidos, a gente tem um diagnóstico positivo. Mais informações sobre isso, a gente tem um manual técnico para o diagnóstico da infecção pelo HIV, que é do Ministério da Saúde, vai mostrar vários fluxogramas, inclusive quando há outras dúvidas, o pedido de sorologia, quando está negativo, tá? Então qualquer outras informações, manual técnico, tá? A gente vai falar mais sobre as questões éticas a respeito do diagnóstico. Mais uma vez, falou de testagem, a gente vai falar de aconselhamento. O aconselhamento em relação ao teste, ele deve ser feito pré e pós-teste. Tá? A doutora Franciele até comentou uma coisa interessante hoje pela manhã, que faça tudo o que você puder fazer pré-teste, porque pós-teste o paciente não vai ouvir nada. E acaba que quando a gente pega os manuais e as coisas que falam a respeito de aconselhamento, acaba que são as mesmas coisas que se fala no pré-teste, que se
fala no pós-teste. Né? Então, a gente vai estar avaliando os riscos do paciente, a que risco ele foi exposto, a que risco ele vai estar se mantendo posteriormente, que impacto isso pode causar na vida dele, um exame positivo. A gente vai precisar ver já a questão dos parceiros, já inicia aqui também, né? Como que seria a busca dos parceiros. Também faz parte desse aconselhamento pré-teste a confidencialidade e o sigilo. Já precisa ficar claro, né, de início, que tudo que vai ser feito, todos os relatos e resultados de exames serão mantidos em confidencialidade e sigilo. E a avaliação de riscos que a gente já comentou. Todo aconselhamento, gente, é importante que não seja só conversa. Todo aconselhamento deve gerar um cuidado, deve gerar uma solução, deve gerar uma resposta. Então, vamos falar um pouco sobre o que falar. Só uma atualização. Os novos guidelines da OMS, eles têm colocado algumas questões sobre aconselhamento. Em alguns locais, o aconselhamento estava se tornando uma porta de uma barreira, uma porta de entrada para a pessoa, porque às vezes a pessoa ia lá no serviço e aí o pré-aconselhamento era coletivo, tinha que esperar juntar 10 pessoas na sala, quando eu chegava a 10, eu começava a palestra, aí o cara queria ir embora, ficava lá esperando, desistia, aí desistia. Então, a OMS coloca o seguinte: não tem mais pré-aconselhamento, você tem informações pré-testes. Informações, que é diferente de aconselhamento. Então você vai dizer, olha, você vai fazer um teste é assim, o teste é de fluido oral, o teste é de polpa digital, ele funciona assim, se um der positivo, são informações do teste. E depois você tem o aconselhamento, que é a entrega do resultado, que aí entra todos esses componentes que ela está dizendo, que é uma coisa mais específica. O importante no momento do aconselhamento, e aí é uma coisa super, é a minha área de trabalho, o aconselhamento tem que ser customizado. Ou seja, se eu faço um aconselhamento com uma senhora grávida, ele não é o mesmo aconselhamento que eu vou fazer com uma travestina. Porque às vezes eu acho, então assim, você está positivo, então agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. Não faço um gerenciamento de risco, não falo nada. Cada um é diferente de acordo com as especificidades de cada pessoa. Tá? É só do método, assim, em algumas situações de ensaio a gente já tem a proposta do treinamento atualizado como colocou. Como aqui a gente teve que preparar a instituição do estudo de prevenção PrEP do Brasil, nós tivemos 2 psicólogos e nós todos da equipe do PrEP fomos treinados nessa atualidade que ele trouxe, né? Então sempre a teste, até a gente pensar também cada um de nós, né? Talvez, eu já sou talvez pessoa que já sou portadora de algumas informações, mas para mim, sexualmente ativo, é muito interessante eu me testar cada 6 meses ou uma vez por ano. Eu não quero mais ouvir falar de ninguém, eu quero chegar a fazer meu exame que não vai ficar. Às vezes lá na unidade a gente tem que fazer aquele tem todas aquelas perguntas, nome, endereço, quantos parceiros você teve no último ano, a camisa, e eu às vezes eu acho assim. Como ele falou, né? É meio complicado. Uma senhora evangélica pergunta, você faz sexo com mulher, com homem? Ou quantos filhos esse ano? A gente fica Quando você faz a primeira ficha é anamnese, né? Porque assim, a gente vai com preconceito também. Como que eu vou saber se ela não abriu a boca que ela é evangélica? Como que eu vou saber que ela não dança no inferno? Eu não posso ter preconceito. Ela tem virote, ela é católica ou evangélica, ou ela tem. Não. Você vai perguntar de um jeito tranquilo, mas você não pode deixar de perguntar, né? Porque às vezes tem informações que a gente não pode supor nada, porque supor significa preconceito também, né?
vai direcionar minhas perguntas. Exatamente, exatamente. E é que a receita do pão de ló, né? Não pode fazer a receita Exatamente. do pão de ló. Todo aconselhamento ele é cuidar, ele é escutativa, né? Deve ser Exato. bastante isso normal, né? Então é igual a escutativa. Às vezes, eu lembro dos primeiros treinamentos de pré-aconselhamento, da Chiquinha, da enfermagem aqui, que teve mais, talvez, esse foco, né? Na equipe multi foi das enfermeiras e enfermeiros, eu tive a oportunidade de fazer. Eu tinha uma lista que as pessoas, a grande, raro só algumas exceções, decoravam aquelas perguntas e iam lá e validavam aquelas perguntas. E aí você não dá autonomia, porque tudo que a Flávia falou é projeto terapêutico circular. Já começa daí, né? Disso que ela está falando do acolhimento. Como o Beto bem colocou, customizado. Então eu sei que tem perguntas-chave que eu não posso deixar de fazer. Mas os gerenciamentos de risco e autonomia são todos dela, ou dele. Né? Se eu estiver impondo ou enquadrando, não é mais acolhimento, não é mais aconselhamento. Né? Então tem uma frase que a gente brinca que é bem clássica, né? Expliquei, conversei tudo, então vá, querido, você está negativo, muda de vida, meu filho, por favor, muda agora, é um momento de mudar de vida. Pasme, a gente já escutou isso de usuário. Né? Olha, foi falar isso para mim no podcast. Então é isso que a gente acabou de falar. A pessoa ela fez o aconselhamento, mas ela estava o tempo todo guardando aquela frase que ela já tinha enquadrado aquela pessoa na cabeça dela. E aí, olha, não é só você voltar a sua prevenção combinada, preservativo, métodos de barreira e tudo mais, muda logo de vida, né? Fica em tempo. Outra coisa, é aconselhamento coletivo, pré-teste, que eu já tive a oportunidade de ver, quase infartei, a psicóloga, a colega da equipe multi, não estou dizendo que foi aqui em Manaus. Então vocês sabem, todos vocês estão aqui nessa sala, porque vocês sabem que vocês fizeram coisa errada, né? Nossa. Vocês sabem. Como é que ia ser, né, Cosme, a gente lá você na escola? Não dava embora, né? Não. Quem é essa pessoa para enquadrar o que é certo e errado na minha vida? Várias coisas que não estão no acolhimento, né? O juízo de valor, a impessoalidade. Não deveria estar, né? Então vamos falar um pouco sobre ética e sigilo e a partir daí várias coisas ligadas mais com o diagnóstico mesmo. Então, o paciente precisa ter certeza que ninguém além do profissional tomará conhecimento, né? Tanto dos relatos da vida pessoal que ele está dando, quanto da realização do resultado de exames. Tá? A gente vai ver que a gente precisa gerar essa certeza nele, mas que existem leis também, né? Se a gente não fizer isso, nós estamos sendo enquadrados. Qualquer coisa, qualquer tipo de informação a respeito de toda a conversa que houve com o paciente e coisas do prontuário do paciente só podem ser passadas com a autorização dele. Tá? Tem algumas possibilidades que podem ser sem autorização, a gente vai ver para frente, mas os conselhos profissionais têm sua regulamentação e têm punição para quebra de sigilo. E é um direito resguardado pela Constituição Federal. Tá? Falando ainda sobre confidencialidade e sigilo no momento do diagnóstico, o local onde a pessoa vai ser atendida, vai receber o seu exame, precisa ser um local de privacidade, né? Tem que ser um local reservado. Não pode ter ali várias pessoas escutando o que a gente vai dar no diagnóstico. E a própria entrevista, né, se a gente está fazendo o aconselhamento, e mesmo que seja o aconselhamento, né, com essa nova atualização, precisa ser um local, né, privado. A respeito do prontuário, somente pessoas autorizadas e diretamente implicadas na assistência daquele paciente é que podem manejar o prontuário. Tá? E lembrando também, a doutora Franciele já comentou também pela manhã, é um direito constitucional o acesso livre ao prontuário. O paciente é que é o dono daquele prontuário, não é a unidade de saúde, não é o médico, né? É o paciente. Então, ao momento que ele solicitar e ele desejar ver o seu prontuário, ele está no seu direito constitucional. Tá? Resultados de exames devem ser, a priori, em envelopes lacrados e
tem que ser entregues diretamente ao paciente ou diretamente ao médico que está fazendo, né, aquele momento de testagem e aconselhamento. Eu coloquei aqui a observação a respeito dos adolescentes, porque até mesmo os adolescentes, né, mesmo sendo menor de idade, eles é que recebem o exame, eles é que recebem o diagnóstico, e a partir daí é que eles vão decidir para quem que eles vão formar. Tá? Isso vai gerar muita dificuldade na sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente responde. Então, gente, na verdade, quando você precisa, com relação ao diagnóstico do adolescente, eu vi uma avaliação revisória que logo disse que passa no início. Quando vai ser entrega de resultado para menor de idade? Porque até então a discussão muito forte é essa. Eu posso entregar o resultado se for para o menor, se estiver acompanhado do pai ou da mãe, do responsável legal. E isso, na verdade, pela lei 284 de 2014, diz que toda pessoa que é diagnosticada positiva para HIV, ela tem direito ao sigilo. Ou seja, somente ela vai ter esse sigilo. No caso do menor de idade, a gente sempre utiliza o Estatuto da Criança e do Adolescente como respaldo, porque toda criança e adolescente tem direito à informação, seguro e sigilosa. Então, a interpretação de pessoas que podem dizer assim, mas isso aí é somente uma recomendação, não é uma lei. Mas o Estatuto é lei, e tudo é certificado na base. Com relação a gente fez a consulta com uma juizada da infância e da juventude, e a única coisa que eles nos orientaram é realmente tem que incentivar, e a obrigatoriedade que tem, por exemplo, é uma menor de idade, ter um adulto que ele escolha para dar esse apoio a ele. Por exemplo, eu conheço o João, que tem 15 anos. O João descobriu que tem um diagnóstico positivo. Por ser menor de idade, tem alguns documentos que ele não pode assinar por questão da legislação. Então o João vai indicar alguém da confiança dele que decidiu abrir o diagnóstico para essa pessoa. Então essa pessoa vai responder legalmente, junto ao João. Então, essa é uma aumentação que a gente tem. Tá? Isso é extremamente importante. Sim. Porque se eu tenho 15 anos, eu sou gay, a minha família não sabe que eu sou gay, eu não vou contar que eu sou gay na hora que eu estou dizendo que eu tenho um HIV. Certo? E aí eu não posso ficar com medo de diagnosticar e começar tratamento por medo da minha família. Eu vou adoecer. Então, isso é extremamente importante. Existe legislação para isso. Tem muito médico, muito profissional de saúde que lava as mãos e fala, eu não vou atender, se vier com pai. Isso é errado, isso é contra a lei. Isso é contra a lei. Não é uma situação confortável, mas é uma situação que dá para ser contornada. Então, se você avalia que a pessoa tem condições de receber o diagnóstico, ela pode receber sozinha. Mas você pode dizer, você gostaria de chamar alguém que você confie, que não precisa ser seu pai, que não precisa ser sua mãe, pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser alguém que você tenha confiança que vai te ajudar. Isso é ok. Mas forçar que seja pai ou que seja mãe, isso não, isso é violação de direitos. Okay? E só para aguentar, a gente sabe que situações de ordem prática que tem que ficar muito perto mesmo, pós-exposição sexual. Isso é muito sério, porque pode retardar uma situação que deve ser iniciada, se tiver indicação, o mais rápido possível. Exato. Então não é porque eu sou, tive 2, 3 adolescentes que eu recebi no plantão que estiveram com uma menina da noite. E aí, então aqui hoje neuróticos, preocupadíssimos. Não, só vou dar o resultado, ou só vou indicar a medicação nos 28 dias, quando chegar a mãe ou o pai de alguém. Imagina, os 3 passaram a noite, porque já são sexualmente ativos, e é isso que o Cato está colocando, em várias situações. Como você trazer uma mãe e um pai para cair no mundo deles? Não, meu filho já dança, e meu filho tá com uma menina na noite? Então a gente tem que pensar nisso. E PEP é PEP. As primeiras horas Fundamentais. do que a gente esperar mais horas. Muito sério isso, coisa de saúde. Então, a gente dizer, vocês são os cuidadores dessa informação, gente. Eu acho que assim, nós profissionais da saúde, a gente vai tentar muito bem respaldados, né? Então eu acho que é para isso que existe o prontuário. Lá você vai pegar e você vai registrar e você vai explicar a situação. Perfeito. Também vai aparecer entre os pais que vão descobrir uma hora e vai dizer, vem cá, que autorização vocês fizeram isso, vão gerar toda uma situação. Mas é Então assim, aí a gente vai estar respaldado, e assim, como a gente vai começar a organizar, a gente vai pensar em todos esses trabalhos.
eu já estou aqui, mas eu estou com a cabeça mirando, pensando assim, para cada coisa, para cada situação, a gente vai ter uma forma diferente de trabalhar, se organizar para poder não ter problema. Então, a gente estava falando dos direitos da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, é a primeira lei da Constituição Federal, que nem é específica, né, para seguro de diagnóstico, mas que o diagnóstico positivo já está ali, né? E aqui já está dizendo, assegurar o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente. Que isso é um conceito que eu estou falando lembrar, assim, não sou advogada, mas já conversei com vários, né? Dano moral, quem conceitua é quem sofreu. Isso. Então, por mais que eu diga aqui, que alguém diga para mim, não, mas eu acho que R$5.000 é tranquilo, né? Para você resolver a sua vida. Eu posso ter minhas fotos, que nunca, nada, né, vai cobrir o dano moral que eu tenho aqui. Então, se você tem um dano moral com direito, ele ainda é muito na areia movediça. Sempre, quem tiver com seu defensor da lei do lado, advogado, quem vai dizer ou dar os limites do dano moral é quem sofreu, não a outra parte. Eu ia exatamente comentar isso. Que é dano moral? Porque você vai chegar a ser enquadrado aí por quem sofreu o dano. Exato. Ele se sentiu lesado. Foi ele que sofreu o dano. E é ele que vai contra você. Né? E aí ele vai te respaldar. Já o Código de Ética Médica, a gente falou da Constituição, e a gente estava falando que os próprios conselhos, né, profissionais também têm sua regulamentação e suas condições. Então eu trouxe o exemplo do Código de Ética Médica, que fala, é vedado ao médico revelar fatos de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. E aí, o que seria justa causa e o que seria dever legal? Justa causa, se a gente estiver com risco à saúde de cônjuge ou descendência, aí é o paciente que não quer revelar o seu diagnóstico, né, para cônjuge, ou crimes de ação pública, isso aí já vai lá para o direito realmente. Tá? E dever legal, notificação compulsória. Né? É uma situação em que nós nos enquadramos em relação ao diagnóstico do HIV. Além disso, somente se for autorizado pelo paciente. Sim. Inclusive, se houver qualquer ação de justiça, né, que esteja sendo solicitada da unidade de saúde de liberação do prontuário, quem tem que autorizar é o paciente. Tá? Não é a justiça que autoriza, não. É se o paciente desejar e aquele prontuário vai ser informado, vai ter suas informações dadas à justiça. Pode falar. Não, acho que só a gente trazer como exemplo o Efraim lembrou aqui sobre essa questão do cônjuge ou da cônjuge, né? E como é na prática? A gente não chega na prática com esse artigo, né? Com muitas pessoas. Mas assim, só para dar situações para vocês jogarem em prática. Geralmente na conversa, na primeira consulta, na abordagem inicial, eu já começo a conversar. Porque às vezes em muitas situações a gente pode estar preocupado com um indivíduo, ou um cônjuge, precisa a pessoa ter uma rede. Pode ter uma rede de contatos sexuais. E aí a gente tem que conversar nesse sentido. Para essa pessoa que vive com você, que mora com você, você tem um tempinho para você conversar sobre isso? Não vai ser hoje, no dia que você tem o diagnóstico, mas se tem a chance da minha agenda e vocês vão ter, né, a gente espera que daqui a 15 dias você volte aqui comigo, vai ser uma agenda já montada desde o início, ninguém imagina isso para vocês, né? Aí você conversa e me diz, tá? Me dá um feedback da conversa que você teve. Então assim, a gente tenta dividir com a pessoa. Outra coisa é se colocar à disposição. Com expressa autorização de paciente, eu já tive essa possibilidade de trazer a pessoa que está mais próxima, ou casada ou não no papel, não importa, juntou com fé, né? Casado é. E aí a gente explicar para essa pessoa
da pessoa que autorizou. Às vezes a pessoa precisa de um apoio para falar. Ela não se sente adequadamente ou tem, como eles chamam, na coragem de falar em casa. Mas se trouxer para junto da unidade, junto com você, se sentir tudo aquilo que a Flávia falou antes, um acolhimento, de confiança mútua, e você está dando autonomia para essa pessoa, a gente já teve a opção de fazer, junto com a pessoa, expressamente a revelação de diagnóstico. É como o Beto falou, é agradável, eu já me acostumei, mas assim, tem situações mais difíceis, mas é mais um apoio que a gente pode dar. Claro, já teve situações assim de passar 2 meses, 3 meses, e o usuário ou a pessoa voltar dizendo que não consegui, a gente tenta novamente, depende de como vai ser a tua agenda de retorno, né? E chamar atenção para questões sobre gravidade clínica. Uma situação é essa que eu coloquei, as pessoas que estão estáveis, assintomáticas, né? Pelo que eles relatam para a gente. Outra coisa, por exemplo, tem uma mãezinha ali, uma pessoa comum vulnerável, intraútero, e você tem esse diagnóstico recente agora. Tem uma chance de uma pessoa com uma carga viral altíssima, está replicando demais, está internado, grave. Então, são casos e casos em que a gente tem que ter essa acessibilidade para abordar. A pessoa comatosa, internada, entubada na UTI. A gente escuta muitas vezes de maneira anedótica. Eu nunca vi um caso assim do meu lado, mas a gente escuta muito falar, fulano já teve um caso que um paciente acordou e processou toda a equipe. Que não era para contar para a família, é direito dele e dela. Né? Então o paciente está às vezes na enfermaria com a gente, agrava, vai para a UTI. Fica a família inteira de volta de UTI, porque a família esperando a gente em estacionamento. Aqui já aconteceu isso. O que a gente tem que fazer? Falar nada. Se essa pessoa, antes de convulsionar, antes de estar entubada e comatosa, expressou o desejo de que, olha, só quem tem que saber é minha mulher, ou só quem tem que saber é meu esposo, pode vir 25 membros da família todo dia na tua porta. Está expresso o desejo dela. Se ela morrer amanhã, entrou em coma, passou 2 dias, ela falou, então amanhã você não tem que revelar nada. Apesar, né, de toda a pressão que a gente sofre. Então, são contextos, né? Tem contextos mais leves, assim, da gente discutir, tem contextos mais sérios nesse sentido. Que é essa questão aí de descendência, né? Eu acho. Questão essa palavra, né? Mas acho que é isso. Isso, assim, na verdade, é complicado. Muito. E escreve, na verdade, um lado profissional e um lado pessoal, que está também. Ano passado, por exemplo, em Tabatinga, tem um hospital lá, o Hospital de Guarnição, se não me engano. E ele é administrado por parte do Exército e por parte do governo federal. E aí apareceu uma senhora, que ela estava, na verdade, ela já era cliente da coordenação do DST do município, já fazia acompanhamento, e estava com carga viral detectável. E aí ela foi ter o bebê dela, estava grávida, ela fez acompanhamento. Só que esse é um porém, o companheiro dela não sabia que ela era positiva. Chegou no hospital, a diretora do hospital ficou sabendo dessa história, e aí manteve a paciente em cárcere privado, praticamente. Qual foi a condição? A gente só vai liberar você depois que você contar. Se você não contar, a gente vai lá e vai contar. E aí gerou um conflito muito grande, porque tem vários fatores aí envolvidos. A gente sabe que a ciência farmacêutica está sendo notada, a gente sabe que hoje, por exemplo, uma pessoa que está detectada tem responsabilidade de transmitir. Sabe, quando eu quero chegar, por exemplo, é no meio da interpretação do indivíduo que está no meio da situação intervendo. Por exemplo, é uma conversa muito simples de chegar e conversar e tentar dialogar entre as partes. Porque, primeiro, não é culpar a mulher que estava lá, que fez a relação, teve a relação de proteger. Mas tentar dialogar se o marido dela também, por exemplo, não está fazendo acompanhamento, qual era a aproximação que ele está tendo com o serviço, qual era o diálogo com isso. Então, geralmente, o profissional que vai avaliar isso, pelo menos aquela mulher lá, ela só julgou a paciente que estava com diários. Ela não avaliou o contexto. E aí a gente pensou, vai ter muito de frente com esse artigo aí, com esse 73, que foi o que ela se respaldava, porque ela batia de frente. E a gente, como movimento social, na época eu estava como movimento social, ia muito na lei recente, na lei de 2014, que é a lei 284, que é aquela que garante sigilo, somente o indivíduo tem direito de revelar a simbologia, que ninguém tem direito de revelar e for provado
tem reclusão de 6 anos a 3 anos, 6 meses a 3 anos, de refeição e tudo mais, incluindo também danos morais. E isso é uma coisa que ela requer ela tem uma delicadeza, e a gente requer uma interpretação contextual. Como que a gente vai lidar com isso? Então é mais uma questão de reflexão mesmo, nossa, assim, enquanto profissionais que estão diretamente nessa situação. Sim, foi o artigo ao pé da letra, né? Que fez essa senhora ficar. Pra vocês terem uma ideia, esse caso que a Fran colocou, chegou a gente, até nós aqui em Manaus, para a gente resolver. A gente, como assim, gestores locais não tem nada? Vamos conversar com os coordenadores de PSS. É muito mais um movimento de educação, educativo para essa comunidade, intra-hospitalar e extra-hospitalar, né? Do que chegar até nós aqui em Manaus para dar uma ordem, né? Digamos assim. O mais engraçado E somos nós, né? O mais engraçado é que alguns gestores chegaram a nos procurar, assim, gente, calma aí, a gente é movimento social, a gente não tem nada, mas por favor, dá uma luz, porque a gente não quer. Ao mesmo tempo que eles estão preocupados com a situação da senhora, para completar, ela era indígena, era uma atividade totalmente diferente de quem não é de quem é branco, declaradamente branco. E aí, por exemplo, como que a gente vai resolver isso? Eles estão totalmente perdidos, assim. Mas ao mesmo tempo, na verdade, não é a equipe de profissionais que estão diretamente nessa área. É um outro profissional que, na verdade, não tem a vivência dessa realidade. Então é muito delicado isso. E essa situação não vai aparecer, pode aparecer. É a situação que a gente tem que estar escrito, mas até onde vão os limites, né? Até quanto tempo que a gente ia poder esperar para que ela informasse, né? A gente sabe que foi uma coisa sem medida, né? A forma como a unidade de saúde mas é uma lei que é isso. Os limites parece que fica por vocês. Deixa eu nó na cabeça assim. O que tu vai fazer? Aí aqui a gente. Isso. Aqui já é o Código Penal falando a respeito de violação do segredo profissional. Revelar alguém sem justa causa, segredo de que tem ciência, razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outro. O dano que a gente estava falando, que o dano é claro que é a pessoa que vai. A pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. E, como a gente está falando, somente se procede mediante representação. É somente se a pessoa disser eu sofri dano por conta disso aqui. Porque a gente acaba ouvindo diversas histórias, né? Esse foi quebra de sigilo aqui. Aquela pessoa, profissional de saúde que tinha acesso àquele prontuário, falou pro primo, falou pro tio, que não sabia, né? Quantas histórias a gente já não escutou disso? Mas se aquela pessoa não se sentiu denada, não se sentiu, sofreu dano e foi à justiça, fica por isso. Mas, assim, cabe a nós profissionais da saúde conhecermos as leis, sabermos quais são as penas, né? E agirmos de acordo. Nós estamos recebendo informações e nós somos responsáveis em agir de acordo com elas. É a questão que a gente está conversando, a lei do papel e o bom senso. Então várias dessas informações que a gente está conversando, elas estão isso também é um manual do Ministério da Saúde. Implicações éticas no diagnóstico e da triagem sorológica da HIV. É muito interessante, vai falar sobre exame admissional, fala sobre testagem em banco de sangue, fala sobre nós profissionais da saúde, então vai mostrar as leis e como de verdade a gente deve agir a respeito do diagnóstico em diversas situações. Muito interessante. Vou falar sobre estigma e preconceito. Para finalizar. A gente finalizar. A gente já está falando, né? Não tem como a gente não tocar nesse assunto, né? Eu acho que a doença ela vem com uma herança daqueles primeiros diagnósticos, daquele primeiro panorama, né? E só o que quebra preconceito
precisamos tomar responsabilidade, né, de a cada pessoa, na mínima conversa, de uma mínima pergunta casual que me seja feita, de dar informação acertada e quebrando cada vez mais essas linhas e essas correntes de preconceito, né? Porque é só a informação a respeito de como se trata a doença, de como se vive hoje, né, com o vírus, de como se adquire o vírus, né, como acontece a transmissão. É só diante de informação que a gente vai conseguir ir quebrando o estigma e o preconceito. E às vezes, se for muito resistente, nem com a informação, por conta dessa herança. Por conta dessa herança do início do diagnóstico, né, já era nas populações de homossexuais, foi inicialmente chamado, por exemplo, de a peste gay, né, na década de 80, e com tantos estigmas. Hoje as unidades de referência são estigmatizadas, né? Tem paciente que não quer passar nem na porta do tropical, nem na porta. Né? E nós temos também um papel nesse momento assim, importantíssimo de tirar o paciente que não quer passar nem aqui na porta e levar para outra unidade. Né? Isso é muito importante. Conheço já pessoas que já se livraram e elas mesmas comentam que estão medo de ir lá e encontrar alguém que Isso! olhar e ver alguém que me conhece, a pessoa já vai saber que eu tenho. Então, assim, até quando eu estou no HIV, isso é muito mais fácil. Assim, a adesão a ser portado por lá é muito maior do que querer tratamento. Então, isso vai ser muito bom, né? Centralizar, Tem muita gente que procura, por exemplo, quando a gente procura utilizar muito melhor saber no jovem, muita gente procura saber quando é que vai ser a próxima testagem, porque eles acreditam que só tem testagem aqui, né? E aí eles não querem ver justamente por causa do estigma, né? Pensar que ele está lá, todo mundo vai saber que tem HIV. Aí eles falam assim, não, mas lá só trata quem tem AIDS. Aí quando a gente entra no conceito de explicar a diferença de HIV e de AIDS, que ele vai ser diagnosticado por possível com HIV, ele vai tratar, existem outros pontos aí, onde tem. Quanto dá a possibilidade, por exemplo, Antônio Reis Monteres, que é o geralmente mais procura na leste. Mais 70 e tantas. E mais 70 e unidades que já estão fazendo. Aí eles falam assim, sério, que horas? Então o cliente ficou muito melhor. E, tipo, agora a prioridade deles é querer ir fora do horário tradicional. Daí não tem como, né? E o que a gente pode fazer são ações pontuais que a gente vai geralmente das 15 até no máximo 9 horas. Hoje em dia chega a Então aqui são alguns trechos da cartilha de atenção integral que eu já apresento para vocês no início. Mas são textos bem interessantes. Eles falam, nós profissionais de saúde precisamos refletir e combater toda e qualquer forma de preconceito e discriminação contra as pessoas vivendo. Então lembre-se, questões como orientação sexual, condições de vida, número de parcerias sexuais, uso de drogas, exercício do sexo comercial, fato de viver com HIV/AIDS não devem ser trabalhadas com base em julgamentos morais. Nós já falamos sobre isso. Todas as pessoas têm direito à saúde e precisamos acolhê-las com respeito. Com respeito e assim, de forma igualitária também, como a gente conversou pela manhã. Não é a mesma receita para todo mundo, mas todo mundo com a atenção integral e respeitosa. TDAH é o quê? Pessoas vivendo com HIV/AIDS. A discriminação das pessoas vivendo com HIV/AIDS é crime. Desde o dia 2 de junho de 2014, a discriminação contra a pessoa que vive com HIV/AIDS é considerada crime. Aquele que cometeu poderá ser punido com multa e prisão de 1 a 4 anos. Para maiores detalhes, a gente tem a citação da lei. Fique atento. Para se referir à pessoa com HIV, utilize os termos pessoa vivendo com HIV, soro positivo, portador do HIV. Não utilize o termo aidético. Eu acho que esse termo vem da herança que a gente está comentando lá no início, né? Um termo totalmente estigmatizado. Carta negativa do lado
da doença em si. A ideia de como outras expressões que podem ser consideradas pejorativas e preconceituosas. Para quem trabalha com gay, por exemplo, é muito comum as pessoas utilizar a tia, docinho, já está morta. São algumas das palavras também pejorativas que são utilizadas na população de gays. Por exemplo, por isso que quando a gente fez uma ação lá na parada, não tinha parada de ano centro, e me deu muita raiva daquela apresentadora, até depois eu estudei. Ela falou assim, gente, quem quiser fazer o teste da AIDS, está sendo disponibilizado ali atrás do ônibus. E ela vai lá e vê se você não está com a tia, porque no final você vai ganhar um docinho. Então, assim, é uma carga que tem, e as pessoas têm, a população LGBT, na verdade, tem esse receio por conta dessa carga pejorativa do HIV em si e por conta de toda a carga que vem para cima da população LGBT. Então, a peste gay, que é conhecida lá atrás, ainda predomina hoje. Hoje, por exemplo, pelo fato de você ser gay, e tem HIV, as pessoas você é gay. E aí não, mas é porque, e quando é mulher, geralmente uma mulher por conta da quantidade, junto às duas cores. E a gente sabe que isso não é fato. Uma das coisas assim que hoje, por exemplo, sempre converso com as meninas, e eu falo assim, cara, para fazer o teste de HIV hoje você preenche uma ficha, eles reclamam da ficha. Mas a ficha hoje é uma ficha super simples. Além de trabalhar com isso, eu também sou paciente, né? E quando eu ia fazer o teste, eu lembro que eu preenchia um formulário com mais de 100 perguntas praticamente. E eram as perguntas mais abusivas possíveis. Quanto tipo de relação você teve, com quantos, se foi ativo, se foi passivo, se você comeu, como, camiseta com quem, quantos por dia. Era muita coisa. E hoje a gente vê que são perguntas mais pontuais, são muitas, ainda são, mas são mais pontuais e são mais diretas. Mas mesmo assim as pessoas têm dificuldade com a questão daquelas informações que estão contidas ali. Assim como eu falei aquela hora, porque eles até têm muita droga, eu sei que não usuário. Mas é que come com mulher, não. E na abordagem do campo, por exemplo, é muito diferente da abordagem. Ele não se sentiu acolhido. É desconfortável. Você já coloca uma barreira quando você começa a fazer. Por isso que é importante, eu acho que antes de deixar essa ficha de lado, primeiro você vai acolher aquele paciente. Você vai começar a deixar ele mais confortável. Porque não é confortável. Ninguém sabe. Então a gente não sabe se a gente vai pegar um teste positivo ou negativo. Então assim, conversar depois, olha, isso aqui já é de prática. Todo mundo a gente já faz, já deixa a pessoa bem, tudo é a forma como você fala, né? Você vai dizer um não, se você souber dizer esse não vai afetar tanto. Tá dizendo não, eu estou aqui, mas o outro que acabou de sair também passou pela mesma coisa. Mas às vezes a gente chega, oi, bom dia, tá bom, vamos fazer as perguntas. Acabou, não perdeu um tempinho com aquela pessoa, que não teve mais tempo, fazendo esse acolhimento. Então, é muito importante primeiro o acolhimento. Depois você vai porque todo mundo vai fazer móveis mesmo. Quando termina o teste de olha, negativo. Impressionante. Criatura que tem luz que chora. A gente não acorda assim, né? Vou vestir a melhor roupa e passar o meu melhor batom, maquiagem. Fazer teste, a vida está passando na nossa cabeça, a cada instante. Quando eu fiz o teste, cara, tinha uma história muito engraçada. E realmente aconteceu. Eu cheguei super nervoso, não conhecia o sistema, nunca tinha tido contato com o HIV. O máximo que eu sabia é que a HIV matava, que a AIDS matava. Sabe? Isso que a gente através de certos protegidos. Aqui no Tropical, eu cheguei na recepção, do lado tinha um rapaz, ele assim, forte, bonita, ele falou assim, cara, tá nervoso? Eu falei, um pouco. Situa, eu tô bastante. Mas ele falou assim, mas eu tô mais ainda porque eu sou durante o programa. E eu deixei a vida durante o programa porque me apaixonei por uma menina, e essa menina filha de pastor, era virgem, eu tirei a virgindade dela. Então tem todo um conceito aí. E logo depois, posteriormente, do meu outro lado, chega um cara que se dizia pastor. E ele fala, a primeira frase que ele falou marcou, ele disse, não, eu estou limpo, não tenho nada, porque eu sou de Deus, sou direito. E aquele dia foi tanto nublado que eles ficaram do lado do poder no meio. Quando eu peguei o resultado, aliás, o primeiro que entrou foi o pastor, que se dizia pastor. E depois ele demorou e todo mundo falou assim, cara, desconfia, né? Todo mundo desconfiou.
E aí todo mundo sentou assim no final do corredor e, cara, deu alguma coisa. Demora o cara chega, sai, ele era branco, ele tava roxo. Aí ele sentou e falou assim, deu alguma coisa. Mas a mulher não sabe o que deu. Saiu. Aí ele ficou sentado lá porque ia repetir o teste. O garoto do programa entrou e logo depois, não passa nem 5 minutos, ele saiu com o diagnóstico pulando, tô limpo. E eu fiquei lá no meio dos dois de novo, tentando, pô, agora vai ser eu, né? E aí, por coincidência também, o meu resultado, na época, não saiu, não demorou, foi um processo bem rápido. Mas a forma com que a profissional me adotou, eu não consigo esquecer porque foi uma coisa muito forte. Ela virou o computador, ela era um psicólogo, ela virou o computador e falou assim, lê aqui, eu li lá, reagente. O que é isso? Ela falou assim, perguntou, o que você leu? Eu reagente, tá vendo como se cuidou? Nossa, e ela pegou e falou, eu tô com pressa, eu tô com muita pressa, porque o meu horário está extrapolado, eu vou te passar o encaminhamento vai para um lado, com a enfermeira tal, a enfermeira vai te encaminhar para um médico amanhã. Peguei o papel, saí só no papel. Peguei e voltei para a sala. Ela pegou, quando cheguei na enfermeira, a enfermeira falou assim, você é novo aqui? Sou. Vai, vem cá. Olha, você precisa separar uma toalha, você precisa de todas as suas roupas, coloca no cantinho separado. E se for algum tipo de material que você compartilha, por favor, lave com bastante água secretária e escalde. Porque isso é para evitar a contagem. Aí eu fiquei assim, cara, aquele dia eu fiquei assim, cara, e agora? E eu na verdade fiquei com saber, eu não sabia, eu sabia no dia seguinte, na recepção, quando eu encontrei um amigo meu, na verdade era um amigo que a gente se reencontrou, e ele me levou para um grupo de adolescentes na época, era e lá eu fui saber que reagente era positivo para HIV. E assim, a forma dessa abordagem é crucial. E hoje, por exemplo, por mais que a gente tenha um cuidado, percebo muito com relação aos novos diagnósticos, estão vindo cada vez mais jovens e cada vez mais meninos novos, assim, estão iniciando a vida sexual se infectando. Exatamente. E a primeira pergunta deles é assim, eu vou poder transar? Como é que vai ser? Eu vou poder namorar? No grupo de acolhimento que a gente tem, a primeira pergunta do cara, um rapaz lá, foi o seguinte, eu descobri que tem HIV e meu namorado não sabe. Eu tenho que contar pra ele? Então, assim, são perguntas que pra gente, que isso pra mim é natural de responder. Mas pra ele não, porque pra ele é um mundo e pra ele aquele mundo dele acabou. Ele está reconstruindo um novo mundo, ele está começando uma nova vida, se redescobrindo. Tem uma adaptação, que ele não vai ter um tempo. E aí, quando a doutora Franciele falou assim, que depois do diagnóstico do paciente novo, nada isso é verdade. Porque tu vai querer ajudar ele, tu vai querer dar a mão para ele, tu vai querer ajudar ele vai te ouvir, mas depois ele esquece tudo, vai fazer tudo que tem isso que está Uma outra coisa que a gente também tem que pensar é assim, a gente recebe pacientes, não só para fazer esse teste, mas a todo momento, pacientes que estão doentes mesmo e que pacientes que estão pensando em se suicidar, todos os tipos. E aí você recebe uma pessoa, né, que você não sabe o que está por trás dela, e aí você faz isso, aí a pessoa sai ali e se mata. Por quê? Porque não tem conhecimento. E aí pensa, eu vou morrer, porque todo mundo liga a morte. Já não adianta. Então a gente tem que quebrar isso aí e mostrar. E por mais que a gente mostre e fale, eles ainda têm uma resistência em ver que criar confiança que realmente não é isso que vai acontecer. Então, assim, é um processo, como ele falou, a gente está se descobrindo. Depois é que ele começa a pensar nas outras coisas. Então, a gente tem que ter a sensibilidade. Assim, isso realmente é muito bom, a gente está de olho assim, nos profissionais. Lá eu escolhi a dedo os profissionais, os mais sensíveis, e assim, pensando, eu preciso sensibilizar toda a minha equipe. Porque e aí? Uma hora ele vai entrar na unidade e ele vai pedir informação, não sei, serviços gerais. Ela tem que estar preparada, então ela vai olhar e vai se espantar porque ela não está por dentro. Então, realmente, a gente tem que ter um olhar, tem que tomar muito cuidado e a gente vai ter que realmente se unir para fazer uma diferença, porque senão, põe a perder um profissional para perder o trabalho de toda uma equipe. A gente viu lá no início, o profissional comprometido, uma rede de saúde articulada, integrada, para a gente conseguir fazer uma assistência de
qualidade, que gere qualidade de vida, né? Eu trouxe esse slide tentando mostrar as épocas, né? Essa época, não dá para dizer que ela passou, porque existem pacientes de diagnóstico tardio e com esse estereótipo ainda. É contra isso que a gente está lutando. É por isso que a gente está aqui, para que a gente consiga dar toda a informação, em todas as ocasiões, de todas as formas que nós pudermos, para que as pessoas já estejam, por vezes, até informadas antes de ir se testar, né? Uma pessoa que já está informada e ela decide se testar, se ela for positiva, ela vai receber de outra forma, né? Então, o nosso trabalho é constante, para a gente fazer com que as pessoas compreendam que hoje não é sentença de morte, que hoje o HIV não tem somente esse estereótipo. A gente tem, por exemplo, o Magic Johnson, que desde a década de 80 é portador do vírus, controlado, militante na causa, né? Então, tome essa responsabilidade. Então, a AIDS não tem preconceito, você profissional de saúde também não deve ter. E o vírus do preconceito agride mais que a doença. E eu queria mostrar o vídeo para vocês. Tem algumas coisas que eu falo aqui bem, gente. É só para entrar ali. Às vezes a gente fala assim, como ela contou, ter uma ideia de que, gente, é 2016, a gente escuta. Quando a gente faz o exercício de humildade, de, por exemplo, eu estou aqui, nascida mulher, me vejo com essa, né, situação que me foi colocada na minha certidão de nascimento, então eu tenho um termo para isso, cisgênero, né? Se nessa sala tem uma menina trans, tivesse uma menina trans, eu jamais poderia falar por ela. Eu jamais poderia falar pela realidade dela. Ela que teria que falar, a gente teria que convidá-la, né? Poderia convidá-la. É sempre um exercício de humildade por mais que a gente se aproxime de todos os segmentos, e é uma tarefa nossa, porque tudo que a gente estiver discutindo aqui está envolvendo sexualidade, gênero, direitos humanos, não só a legislação, né, mas direitos humanos como um todo. E a gente perpassa esses conceitos, porque o que será que eu tenho na minha mente de direitos humanos? Será que eu fui criada por uma família que diz que... Bom, fui convidada para dar uma partezinha do treinamento, e aí a doutora Romina pediu que eu falasse um pouquinho de sífilis, né? Sífilis, como teve numa aula de um congresso, é a Falciane da história, porque você tem um contato, ela se resolve sozinha e depois ela vai aparecer daqui a 30, 40 anos já toda complicada. Então, a Tina... E aí, antes da gente... Eu tive muito questionamento de saber para quem que a gente iria dar aula, se era só equipe de saúde ou se tinham pessoas que não tinham ideia de como era, do que se tratava. Então eu tentei começar por baixo para daqui a pouco a gente ficar todo igual, por igual. Então, a sífilis é uma infecção bacteriana, sexualmente transmissível, tá? Tratável, tem cura, se a gente consegue intervir no momento certo, causada pelo treponema pálida, tá? Ela tem 3 manifestações, a primária, a secundária e a latente, além da terciária, que eu vou dividir e vou comentar lá na frente. Antes de a gente passar, uma coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte: antes de falar de sífilis, a gente precisa identificar o que seria. Nem toda úlcera genital é sífilis, tá? Ela tem algumas peculiaridades, geralmente é única, com fundo limpo, uma borda mais infiltrada,
genitais, não só genitais, eu trouxe uma outra imagem para mostrar que o contato do fluido corporal com a porta de entrada, ela pode se dar tanto na área genitália, como na área anal, na boca, qualquer parte do corpo, tá? Então, todos esses agentes são causas de úlceras genitais, tá? O linfogranuloma venéreo, que pode ser causado pela clamídia, o hemófilos, o herpes, que é a irmã da sífilis, porém é essa que principalmente a gente tem que tratar com a abordagem do Ministério. O herpes, ele geralmente é múltiplas, e na sífilis é uma úlcera única, tá? A dolovanose e a sífilis. Aqui eu trouxe a título de conhecimento já da epidemiologia da nossa região. Esse é um estudo que foi feito pela Fundação Alfredo da Mata, tá? Foi um paper publicado, inclusive com a doutora Adele, fez aqui no Ministério, tá? Onde eles fizeram uma análise das causas de úlceras genitais em pacientes da região central de Manaus. Foram analisados 434 pacientes, desses 84% eram homens, tá? E uma coisa que chama atenção a gente é que nem toda úlcera é DST, nem toda úlcera genital vai ser sífilis. 32% foram negativas para patógeno, que a gente também tem que lembrar na hora de fazer a avaliação. Tem outras causas infecciosas, micobacterium, e também pode descartar a neoplasia, tá? 8,3% desses pacientes foram positivos para o treponema hepático, para sífilis. Mas lembrando que essa foi diagnosticada por PCR, tá? E aí, como é que eu pego sífilis, né? Meio de contato, fluido corporal. Eu posso pegar através da saliva? Pode acontecer, mas também é aquela mesma questão de ter alguma porta de entrada na boca com o contato de uma solução corporal de um paciente que seja portador do treponema, tá? O sexo sem preservativo é a principal causa de contágio. Em torno de 80% das transmissões de sífilis são feitas pela transmissão sexual e 20% é a vertical. Na saliva, ele está presente na saliva. Na saliva, não é no... Não é na saliva mesmo. Isso. E aí, quando a gente encontra um paciente que chega na UBS, chega no SAI, chega nos serviços que fazem o atendimento das infecções sexualmente transmissíveis, geralmente ele chega queixando, doutor, eu tô com uma feridinha lá embaixo que apareceu. Em média, essa úlcera tende a aparecer entre 10 a 90 dias após o contato sexual com o treponema, tá? Se eu não consigo identificar, se eu não consigo tratar essa úlcera, logo no primeiro estágio dela, ela tende a desaparecer, tá? E aí, ela vai se resolver sozinha. A gente não fez o tratamento com a droga de escolha, que seria a penicilina mesatina, mas não quer dizer que esse paciente, o corpo soroconverteu, o corpo tratou sozinho. Ele entra na fase latente, tá? São pacientes portadores do treponema, porém assintomáticos. Passou os 90 dias, passou um ano, o paciente não teve mais nenhum episódio, e aí ele chega no consultório dizendo que apareceram essas manchas no corpo,
podem ser difusas, mas predominantes em palmas e plantas, tá? É chamada de rosela sifilítica, tá? Até 6 meses eu tive aqueles 90, até 6 meses depois essas roselas podem aparecer e até 6 meses depois eu tenho uma janela de possibilidade desses pacientes evidenciarem a sífilis. Alguns pacientes podem apresentar também linfogranuloma, linfonodomegalia inguinal, geralmente, mas ela também some após a reação do anticorpo, a reação autoimune. Geralmente, a maior dúvida que a gente recebe no atendimento, tanto o médico quanto o enfermeiro que vai também fazer esse rastreio nas gestantes, é a paciente ou o paciente que veio com um teste rápido para sífilis reagente, porém ele não manifesta nenhuma clínica. Tá? Eu chamo a atenção nessa parte, que é quando a gente vai fazer o rastreio, é justificável a gente fazer o inquérito epidemiológico, perguntar e questionar sempre sobre úlceras que tenham aparecido e desaparecido no mesmo momento, seja oral, seja anal, seja genital, tá? Quando o paciente não consegue me determinar há quanto tempo aproximado ele teve o aparecimento dessas úlceras genitais, eu tenho que classificar entre mais de um ano, seria a sífilis latente recente, e quando esse paciente teve contato, há 5 anos atrás eu tive uma úlcera, uma feridinha lá embaixo, mas ela se resolveu sozinha. Ele, nesse momento, ele pode até não estar apresentando as roselas sifilíticas, mas ele tem aquele teste rápido reagente. Uma vez que o teste rápido reagente para sífilis seja positivo, ele tem treponema. Se a gente não conseguir identificar um tratamento, ele é como o FTLS, ele, uma vez positivo, ele vai permanecer positivo. Tá? E aí, se ele tem mais de um ano, a gente considera como sífilis latente cardíaco. A terciária é um quadro mais raro da gente encontrar em pacientes que não sejam pessoas vivendo com o HIV, tá? Geralmente ela pode ser latente tardia, como eu estava explicando, ou ela se manifesta em forma de gomas, que seriam nódulos ou úlceras na superfície corporal, tá? E em casos mais raros, quando o paciente tem um contato com mais de 40 anos sem tratamento, ela pode haver um comprometimento cardiovascular, neurológico e ósseo. Tá? Existe vasculites associadas à infecção terciária do sífilis e também comprometimentos cardíacos, como comprometimento de aorta, por conta da infecção. Essas são as gomas sifilíticas que a gente tem. O diagnóstico, como eu estava falando, eu acho que é a principal complicação para o profissional de saúde. Se eu tenho um teste rápido positivo e o paciente não sabe me dizer qual foi a época, ou não lembra, ou se ele não apresentou, é muito comum em mulheres com um contato sexual desprotegido, essa úlcera não está na genitália externa. Sim, ela pode também ser apresentada no colo do útero. Nunca a gente vai ver, só se for fazer o exame especular, tá? Então, o paciente chegou no consultório e teve um diagnóstico com um teste rápido, resolveu fazer um check-up e veio com um teste rápido para sífilis positivo. Se ele não é gestante e também não consegue definir para a gente a época do contato,
contágio, é indicado que a gente colete o VDRL e trate. Se eu tenho só o VDRL, porém com uma titulação muito baixa, esse paciente ele pode ter tido sífilis no passado, tratou, mas em alguns momentos a gente não vai conseguir encontrar uma titulação do VDRL zerada. Ele pode manter até 1.8 para o resto da vida, tá? 1.8 seria um VDRL de um paciente sem histórico de tratamento, com teste rápido reagente e a indicação de tratamento. É a indicação da gente tratar esse paciente. Se eu tenho um paciente com tratamento prévio, sem história de úlcera genital e com VDRL acima de 1.8, a gente está indicado a tratar esse paciente. Lembrando que nas gestantes, como o teste rápido para sífilis é um teste já da rotina de triagem, a gente não vai aguardar o VDRL. Se eu tenho uma gestante e ela veio com esse teste rápido reagente, é indicado a gente tratar ela naquele mesmo momento, tá? Existe no protocolo do PCDT de infecções sexualmente transmissíveis os fluxogramas para o tratamento da sífilis, principalmente baseada nesse questionamento do teste rápido. Do teste rápido e VDRL, só o teste rápido ou então só com o VDRL, que seria o teste não preponente, tá? Eu vou passar para vocês, mas a peculiaridade seria que o paciente sempre, a gestante, a gente não prorroga. O ideal é que a gente trate no momento que tem o diagnóstico. A sífilis tem janela? Tem, até 90 dias. Algumas situações especiais que a gente também tem que fazer o tratamento imediato. Eu trouxe para a gente ver que são as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Essas a gente também não deve protelar o tratamento, tá? Essa é a parte mais delicada da situação. A co-infecção do HIV e da sífilis, ela são sempre faladas juntas. A gente sempre relembra as duas juntas. Lembrando que a úlcera da sífilis, a úlcera genital, em maioria a sífilis, é uma porta de entrada para a gente ter uma solução de continuidade e facilitar a infecção do vírus do HIV. Tá? Então esse é o nosso problema e o maior questionamento de conseguir parar essa epidemia. Seria, entre aspas, uma barreira de evitar novos contágios mais fáceis. Tá? Lembrando que sempre a única forma de evitar a transmissão é o uso do preservativo. A prevalência do sífilis no HIV é até 8 vezes maior, como eu estava comentando. Tá? E uma coisa que chama atenção no acompanhamento, eu tenho um paciente com carga viral estável, um CD4 mantendo, mas de uma hora para outra o paciente não me apresenta nenhuma infecção oportunista e eu tenho uma elevação da carga viral, uma elevação injustificável. Tem que se lembrar que esse paciente pode ter tido sexo desprotegido e isso pode estar me alertando de uma possível infecção. Não é só assim, mas essa elevação da carga viral num paciente que eu já tenho um histórico tratado, eu tenho um paciente que estava estável, redondo, como a gente estava falando, e ele de um momento atrás, doutor, eu tive uma relação sem protegida, mais ou menos 3 meses atrás, e ele chegou nessa época para o controle com a carga viral. A gente nota um pouquinho um aumento, eu espero um aumento muito significativo, mas um aumento da carga viral até 5 a 10 vezes a gente considera. E aí, na pessoa vivendo com HIV, eu acho que não na pessoa vivendo com HIV, nas pessoas já com a imunossupressão muito acentuada,
a sífilis ela tende a se ter umas manifestações mais exacerbadas, tá? Não dá pra gente esperar aquela úlcera de fundulinho, pequenininha, bonitinha, a gente vê lá na frente. Ela pode ser maior, com fundo sujo, a gente não pode descartar a possibilidade de sífilis, e também ela passa a deixar de ser única. Ela pode se acompanhar entre um ou dois, tá? As lesões de pele, as elas tendem a ser mais exacerbadas, até fazendo úlceras na superfície corporal. Não é só aquela descamação, aquela questão aquela apresentação em palmas e mãos. Esse olhinho vermelho, o paciente muitas vezes pode passar desapercebido. Em alguns momentos a gente já teve até diagnóstico da pessoa com soro positivo por uma uveíte, que seria essa inflamação dos olhos, tá? A pessoa vai questionar pra gente, doutora, meus olhos estão vermelhos, estão ardendo e eu tô vendo como se tivesse um véu na minha frente. É sempre o questionamento dele. Lembrando que o uveíte é sempre indicação da gente oferecer a testagem. Esse já é um quadro que o paciente pode estar apresentando uma imunossupressão grave e a gente acaba fazendo mais um diagnóstico, tá? Essa já é uma forma tardia. Tem que se falar também do comprometimento neurológico. O comprometimento da neurosífilis, ela pode fazer, além de demência, alterações vasculares e até uma hemorragia intracraniana nos pacientes descompensados, tá? É possível a gente observar onde a seta está aparecendo, tem um pontinho um pouco mais escuro. São as alterações vasculares que a gente encontra em pacientes com manifestações neurológicas e que a gente não consegue definir causa. Isso aqui, ó. Tá? São infartos vasculares, são aqueles infartozinhos em todo pode se comprometer todo o cérebro do paciente. Além dessa atrofia, aqui a gente pode observar toda essa área escurecida seria uma atrofia, seria uma diminuição da massa encefálica. Se a gente for rastrear um paciente jovem com uma demência associada a uma sorologia positiva e uma imunossupressão muito grave, a gente pode estar fazendo a função lombar desse paciente e fazendo a pesquisa do BDRL no ICO, para a gente dar o diagnóstico. Eu vou falar mais assim. Quando é que eu vou indicar qual é o paciente? Todo paciente que tem HIV, vive com o vírus, eu preciso funcionar? Preciso fazer a função lombar dele? Não, tá? Se eu recebo aquele paciente com aquela uveíte que eu mostrei ainda há pouco, ele é um paciente com indicação da gente fazer a função lombar. Sempre com evidências de infecção tardia, como as infecções secundárias, aquelas bombas, comprometimento cardíaco, comprometimento neurológico, são indicações da gente realizar a função lombar. O paciente que tem essa história de sífilis latente, teve uma história de sífilis no passado, mas ele não determina muito bem, não qualifica muito bem o tempo de infecção, nem se houve tratamento, a gente tem que fazer a função também, porque não dá para descartar o comprometimento neurológico. O protocolo está atualizando, mas ele indica que todas as pessoas vivendo com o vírus e com CD4 abaixo de 350 tem indicação de função, tá? Com o VDRL sempre acima de 1 para 16, que eu estava falando, se a gente tem 1 para 8, 1 para 16 e sem história de tratamento já é para a gente tratar, tá bom? Hoje na prática,
todo paciente que tenha manifestação, que tenha um VDR ou um teste rápido reagente, a gente está fazendo a punção lombar. Tá? Não aguarda essa queda do CD4. E aí eu coletei o líquido e qual é o meu critério para diagnosticar? Se eu tenho VDRL reagente, ok, eu vou começar a tratá-lo, a droga de escolha vai ser a penicilina cristalina. Tá? Se eu tenho o VDRL positivo ou teste rápido reagente no sangue, no soro, tá? Porém no líquido não veio positivo, mas eu tenho um número elevado de células no líquido cefalorraquidiano, entre 10 a 20, a gente também tem indicação de iniciar o tratamento se ele tem manifestações clínicas, tá? A outra são as reunites, que eu estava falando ainda há pouco. E aí, como é que eu vou considerar? Esse paciente ele já teve sífilis no passado, agora ele veio com uma sorologia reagente para o HIV. Por que eu vou tratar? Eu sempre vou tratar com a penicilina cristalina. A gente está com desabastecimento da penicilina, seja a benzadilina ou a cristalina. Tá? Hoje existe uma nota do Ministério que está reservando a penicilina cristalina para o tratamento das gestantes, das sífilis congênitas, das crianças que estão com diagnóstico de sífilis congênita. Mas, a segunda hipótese para o tratamento seria a ceftriaxona. Lembrando que se eu tive um paciente que por algum motivo ele não tratou, ele não tinha penicilina naquela época e tratou com ceftriaxona, que é a única droga após a penicilina que a gente pode considerar que ele tenha sido tratado, ele é um paciente com tratamento inadequado ou incompleto. Tá? A única droga com eficácia e penetração na barreira hematocefálica é a cristalina. Existiam alguns outros comemorativos que eles indicavam na falta da cristalina a procaína, mas isso já caiu em desuso porque tinha que manter a procaína num nível elevado da filtração renal, então não se usa mais procaína para isso. Existe um termo que chama neurorecaída. Tá? Eu tive um paciente que teve o diagnóstico, a gente tratou penicilina cristalina, tudo, recebeu só a manutenção. Esse paciente passa a vir acompanhar de 3 em 3 meses, tá? Com dosagens no soro, VDRL, sempre para a gente acompanhar a titulação. Se ele não tiver uma titulação em queda progressiva e até 2 anos após, com 4 vezes abaixo a titulação, a gente tem que pensar que esse paciente está tendo uma recaída. Isso é muito comum acontecer quando a gente tratou ele com outras drogas que não sejam as drogas de escolha, por exemplo, a ceftriaxona. Tá? O paciente que entra em neurorecaída, é preciso que a gente refaça a função, reinvestigue e seja tratado com a droga adequada de novo. O acompanhamento, como eu estava falando, desse paciente é de 3 em 3 meses. Se ele tem uma reativação, ele tem que ser acompanhado mais de perto, passa a ser de 6 em 6 meses. Ele fica 1 ano em acompanhamento. Se em 1 ano, 1 a 2 anos, ele não teve essa queda do título do VDRL, ele tem que estar mais de perto. De 6 em 6 meses eu tenho que estar acompanhando. Eu não posso liberá-lo após 1 ano de acompanhamento de álcool. Tá? As indicações do aconselhamento para gestantes são as mesmas que estão no manual da sífilis congênita, tá? E com a terapia não tem contraindicação, com a terapia antirretroviral. E é uma peculiaridade que nos pacientes após o tratamento faz parte
daquele quesito da neurorecaída que eu estava falando. Após o tratamento, ele veio no primeiro retorno, após 3 meses de alta da última dose da medicação, é indicado a gente fazer uma punção lombar para acompanhar a titulação. É esperado que, se não for uma titulação tão alta, que esse paciente já não tenha mais VDRL que a gente. No caso de pacientes que fizeram o tratamento com a penicilina, né, e depois, com o tempo, ele diz que voltou a sífilis, né? Voltou de novo, né? Outro, ele teve contato com pessoa de novo que teve a sífilis para voltar. Provavelmente ele teve contato novamente. Porque uma vez que a gente trata, trata com penicilina, seja cristalina ou a benzatina, tá? Uma vez que eu trato, a gente vai fazer um controle e ele está curado, é uma infecção bacteriana que a gente curou. Muitas vezes acontece que o paciente diz, mas eu não transei sem camisinha, eu não tive exposição. Mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo e ele permite, existem as preliminares do que eu só botei camisinha na hora do ato. Eu passei lá o pênis, só esfreguei antes. Isso já pode ser uma porta de entrada, principalmente se ele tiver uma porta de entrada, já é uma justificativa para uma nova contaminação. Porque às vezes quando ele liga assim, eu fiz o tratamento todinho, agora voltou de novo. Acabei entrando sem camisinha. Não, eu estou tomando camisinha. Então não, essa questão que sempre eles colocam pra gente. Eu só fiz sexo oral, não. Também é uma chance de estar de tá. Retratamento, é que eu estava falando, se na ausência da normalização do líquido após 2 anos, esse paciente não normalizou o líquido, a gente tem indicação dele tratar novamente. Tem que ser um pouquinho tolerante, mas 2 anos seria a meta. Das pessoas com carga viral mais baixa, abaixo de, acho que 350, abaixo de 200, a normalização desse líquido tem que ser a mais lenta, tá? Mas nunca ela vai ficar, não é como no soro. O VDRL no líquido ele tem que estar negativo, tá? Se ele tem um CD4 muito baixo, ele pode demorar mais para baixar essa titulação, mas ele não pode deixar de baixar, tá? Ele tem que negativar no líquido. E aqui é o tratamento. Existe uma peculiaridade, hoje o Ministério indica que para sífilis primário e secundário, uma dose só da penicilina benzatina é eficaz. Isso para as pessoas que não vivem com o vírus, tá? Para as pessoas que vivem com o vírus, a indicação continua a mesma. Sem história de a gente sempre vai tratar, por não saber a época da contaminação, sempre vai ser 3 doses da penicilina benzatina. A benzatina ela não ultrapassa a barreira hematocefálica, então não adianta. Se eu tratei por algum motivo naquela época não foi feita a punção lombar e foi feito, como naquele paciente da Franciele, ele apareceu com uma cefaleia, ela resolveu funcionar e veio o VDRL. Eu tratei a úlcera naquela época, a manifestação mas o comprometimento, a infecção no sistema nervoso eu não tratei. Eu vou ter que tratar ele com penicilina cristalina, tá? Pacientes que vivem com vírus, sempre 3 doses, e nas pessoas que não vivem com o vírus, hoje existe uma peculiaridade para uma sífilis primária e sífilis secundária, aquela manifestação já cutânea. O Ministério diz que a gente pode tratar com uma dose só e já ser eficaz, tá? Mas quando a gente já tem esse comprometimento, seja vivendo com o vírus ou não, ele tem indicação de fazer as 3 doses de penicilina. Eu trouxe esse papel que até na época de 1922 foi quando trouxeram a penicilina. Era a
descoberta do tratamento da sífilis e o nome já era sugestivo na época, né? Pré-polo.